Esperar o pessoal entrar. E aí, pessoal, boa noite. Aquele teste de áudio, vocês me ouvem bem? Oi, Melissa. Olá, tudo bom, Felipe? E aí, você? E aí, tudo jóia? Tudo bem, tudo tranquilo. E Pessoal, vocês você, e as estão. crianças, estão bem? As crianças estão bem. Hoje é dia de babá, então a babá Isso tá aí, lá. A mãe e muito a babá bem. estão cuidando e me liberaram dessa. Ah, muito bom. A minha tá dormindo aí. Vamos ver se ela não acorda. Geralmente ela não acorda, não. Não. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Alguém pode dar um feedback pra gente? Eu tô te ouvindo bem, Melissa. Você me ouve Para bem? mim também tudo certo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se alguém Bora. vai dizer pra gente alguma coisa. Nos ouvem bem? Ó, alguém disse ali. Beleza. Melissa, vamos lá, boa noite. Boa noite. Conta um pouquinho, Melissa, pra gente da sua carreira, da sua história na medicina. Conto sim. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre O esses áudio da assuntos, doutora então para mim Melissa é um está um pouco prazer. baixo. Melissa, Tá comentaram que seu baixo? áudio está um pouco baixo. Eu achei bom. Achei bom o seu Vou áudio. tentar falar mais alto. De repente eu tô falando Vamos baixo demais. lá. Bom, então obrigada pelo convite, adoro falar sobre esses Imagina. assuntos, então para mim é sempre um prazer conversar sobre isso. Então, eu fiz medicina na UFRJ, eu sou do Rio, né? Moro em Brasília, mas sou do Rio. E fiz a faculdade tradicional, depois fiz especialização em dermatologia, que foi a minha primeira especialização. Fiquei como dermatologista por muitos anos, só como dermatologista. E aí, mais ou menos em 2012, eu comecei a ler sobre alimentação, mas por motivos pessoais. Eu queria emagrecer, sempre tem uma história pessoal, né? É. Eu queria emagrecer, estava com dificuldade e tal, ia nas nutricionistas, mas não tinha um resultado legal. Então eu falei, quer saber, vou eu mesma pegar essa coisa para mim. Aí comecei a ler, comecei a estudar, caí no mundo da low carb, né? Como vocês sabem, eu gosto muito dessa estratégia. Comecei a ler muito sobre o assunto e aí acabou acontecendo de eu entender como que a alimentação impactava nas questões dermatológicas que eu lidava todo dia no consultório. E é meio estranho, porque você fica assim, meu Deus, como que eu não entendia isso antes, né? Meio bizarro até. Como Começa a é que o enxergar a médico Matrix, não você se, fica chocada, né? como que o médico não se dá conta da quantidade de influência que a alimentação tem na prática da medicina diária, né? E eu me dei conta disso. Tardiamente, mas me dei conta. E aí, a partir daí, não parei mais. Comecei a estudar mais, especificamente sobre os efeitos na pele, depois sobre os efeitos em outras doenças. Fiz nutrologia, uma outra especialização, me tornei nutróloga, comecei a atender como nutróloga, então, assim, de uma dietinha acabou virando uma especialidade nova. Legal. É. Bom, vamos lá, Melissa. Então, a primeira pergunta, exatamente, qual a relação entre a alimentação e a saúde da pele, cabelos, unha? Nossa, toda a relação, né? Estava até outro dia conversando com um colega meu, que é da parte tradicional e tudo, ele me perguntou, mas quais são as doenças que são mais influenciadas pela alimentação na pele? Eu falei, olha, eu acho que todas. Quais não são? Quais que não são, exatamente, essa é a pergunta, quais que não são. Ah, É claro que tem algumas que têm uma relação mais direta, como a acne, por exemplo, a acantose nigricans, que é aquele escurecimento do pescoço, e aquelas pessoas que têm muitas pelezinhas no pescoço, também tem que dar uma olhada na insulina e tudo. Tem uma relação mais direta, mas todas as doenças, e não só doenças, mas a parte estética da pele também, né? Então, recuperação pós-cirúrgica, recuperação de procedimento, envelhecimento da pele, flacidez, tudo isso está relacionado com a alimentação, não tem como não estar relacionado, né? Então, acho que tudo. perfeito. Melissa, e o exercício físico? Qual a relação com a pele, com a saúde da pele? O sedentarismo ou o exercício excessivo podem causar problemas? A Claro, literatura com diz. certeza, com certeza. O sedentarismo, eu diria que é o mais comum, é o que a gente mais vê no dia a dia, né? No meu dia a dia, o que eu mais vejo é o sedentarismo mesmo. E eu acabo pegando os efeitos tardios do sedentarismo, né? Quando a pessoa é mais velha e já está há muitos anos sedentária.
que obviamente aquilo vai se manifestar como uma flacidez, porque as pessoas se queixam muito de cara de cansada, tudo cai, doutor, tudo vai para baixo, sabe assim, tô flácida, tô com cara de cansado. Isso não é só uma questão da pele, as pessoas acham que é só a pele, mas embaixo da pele tem gordura, tem músculo, né? Perfeito. E aí essa flacidez, ela vem vindo profundamente, a pessoa tem pouco músculo, perde gordura com a idade nos lugares errados e a pele também fica ruim. E aí fica tudo com uma cara envelhecida, né? É observacional, né? Mas são anos que eu faço esse estudo observacional. Sim. As pessoas que são ativas, elas têm uma pele mais bonita, uma aparência, não sei o que é. Não é? Você tem toda a razão. Tem sim. Isso daí é observacional, mas é um fato mesmo. A gente vê que as pessoas que são ativas têm um envelhecimento de uma melhor qualidade de envelhecimento. Assim. Mais lento, digamos assim? Mais lento, exatamente. E geralmente as coisas também vêm muito atreladas, né, Felipe? Geralmente quem é ativo se alimenta melhor, né? Então, na nossa realidade, as coisas não tem como separar, né, muito. É verdade. Não, muito verdade. Atreladas. E você falou do excesso de exercício físico, também acontece. Principalmente quando a pessoa tem um excesso de exercício físico, como é que eu vou dizer? Não sei se eu vou estar falando uma heresia aqui. Fala aí, do tipo errado. Eu te ajudo. Do tipo errado, né? Então, do tipo errado. Sim. A gente vê muito as pessoas que, né, correm demais, fazem muito aeróbico, né? Enfim, não tem um contrabalanço disso. Aí acaba ficando consumida também. Faz sentido, Melissa, aquela questão que fala que é popular. Você corre muito, você faz exercício aeróbico, você balança demais, isso acaba impactando a sua pele, do rosto, dos seios, né, no caso da mulher. Impacta. A gente vê na prática isso, principalmente porque assim, esses esportes que são de longa duração, né, que muita gente gosta de fazer, eles acabam muitas vezes gerando, e é normal que isso aconteça, né, aquela liberação de endorfina, tudo, a pessoa fica um pouco viciada naquilo, e muitas vezes não tem o contrabalanço de fazer um treino de força, para poder dar uma... Então aí fica mesmo complicado, a pessoa fica muito consumida, né? A gente vê isso na prática muito. E há também a questão da liberação de radicais livres, é isso? De uma oxidada? Eu ia falar exatamente isso. Exatamente, é uma enferrujada mesmo. Porque você está fazendo um abuso da sua máquina, né? Perfeito. Assim, a sua máquina não foi exatamente feita, projetada para esse volume de um tipo só de exercício, digamos assim, né? Posso estar falando besteira assim na sua área. É que, na verdade, ela até foi, mas né? A expectativa de vida, por conta de tantos percalços, era de 40, 50 anos. Então, você já estava consumido. Suas articulações, seu físico já estava consumido ali nos 40, 50 anos, quando talvez você fosse acometido por uma enfermidade, ou por você seria caçado, ou você seria abandonado pela sua tribo, porque você já estava cansado. E aí você ficava para trás. Ficava para trás. Hoje em dia a gente quer envelhecer bem, né? Então, exatamente. Hoje em dia a gente quer, no mínimo, 70 anos, gatinho. É a minha expectativa. Exatamente. Não dá para ficar gastando a máquina dessa forma, não. Tem que economizar. Conto com você, Melissa. Vamos lá, é isso aí. Olha só. E o que você pode dizer sobre queda de cabelo e acne e outros efeitos colaterais dermatológicos em usuários de anabolizantes? E a oxandrolona? A mulherada, convivi com muitas, que usavam a oxandrolona, sim, é inocente. A oxandrolona é um suplemento normal. O que você pode dizer? Não é normal, né? Nenhum desses esteroides anabolizantes é normal. Não vou dizer que eu sou contra o uso, porque isso daí não é ser contra nem a favor. Você simplesmente tem que usar sabendo quais são as consequências que você pode ter que lidar. Você achar que as consequências você vai suportar tranquilamente, então... Na pele, especificamente, o maior problema que a gente tem sem dúvida nenhuma, oleosidade, acne e queda de cabelo, tá? Mesmo em doses baixas, mesmo o tal da oxandrolona, mas é pouquinho, é só um cheirinho. As mulheres também têm queda de cabelo como uso? Muito, e justamente quem pega isso é o dermatologista, porque a questão é a seguinte, a pessoa às vezes vai no médico do esporte, ou no endocrinologista para fazer esses ciclos e tudo,
Certo. E muitas vezes ela não volta ao médico que passou para se queixar dessas coisas. Ela simplesmente abandona o médico que passou. A corda está estourando do seu lado. Corre pra gente, exatamente. Então, assim, aí muitas vezes o endócrino fica com a má impressão de que não acontece nada, mas acontece sim. Acontece bastante. Então, é claro, não estou generalizando, tem endócrinos que são muito sérios e que já avisam o paciente, conseguem manejar isso de uma forma melhor, mas tem outros que saem passando e depois nem vê o que aconteceu. Certo, verdade. Há pílulas anticoncepcionais com dosagem baixa e as convencionais. Os efeitos dermatológicos delas são diferentes? Ah, Felipe, olha, a diferença é pequena. Anticoncepcional sempre é um problema, né? Assim, principalmente a longo prazo, porque a curto prazo pode dar a ideia de que melhora, né? A pele. Porque realmente, se a pessoa tem um problema de acne, ela pode começar a melhorar muito quando começa o anticoncepcional, né? No terceiro, quarto mês ali a pele fica limpa, fica sem acne, né? E quem sofre de acne sabe que é sempre um problema, é muito ruim. Então a pessoa fica feliz e continua o uso, né, daquele anticoncepcional. Mas a longo prazo não é uma ideia interessante. Assim. Eu não gosto de tratar acne com anticoncepcional. Acho que tem muitas outras estratégias que a gente pode usar, ao invés de submeter, né, principalmente as mulheres, a essa castração hormonal, digamos assim, né? Porque os efeitos a longo prazo são ruins. A gente vê a mulher 10, 15 anos tomando anticoncepcional, dificuldade de ganho de massa magra, aumento do percentual de gordura, com problemas de circulação nos membros inferiores, queda de cabelo, enfim. É bem complicado mesmo. Para depois tirar e voltar ao normal também é outro trabalho. Então acho que não vale a pena. Nem a de baixa dosagem, nem a de alta dosagem. Assim. Perfeito. Melissa, pode fazer musculação e usar o whey protein em tratamento com Roacutan? Pode. Não tem nenhuma contraindicação, não. Porque o Roacutan ele tem um efeito colateral que ele pode aumentar os níveis da CPK, que é uma enzima que fica dentro das células musculares, né? O que eu não aconselho é assim, a pessoa que era sedentária e aí vai começar as duas coisas ao mesmo tempo. Vai começar um treino super forte, Perfeito. Vai dar um problema renal. Aí a gente fica meio, né, sem parâmetro. Se você já treina, mantém o seu treino normalmente, a gente vai acompanhando laboratorialmente o que está acontecendo, né? E ver se essa CPK vai aumentar muito e tal. Mas não é... porque esses extravasamentos da CPK, com treino, ele gera um negócio chamado rabdomiólise, já ouviu falar? Então, então, o que a Melissa está dizendo, e essa é uma condição que você tem que ir para o hospital tratar, é um negócio perigoso. E talvez algumas pessoas podem pensar, nossa, isso é raro. Melissa, algumas vezes eu encontrei pessoas que fizeram treinos normais e tiveram rabdomiólise, foram parar no hospital. Então, isso que ela está falando faz todo sentido, gente. Não é bom, então iniciar um tratamento com Roacutan e ao mesmo tempo começar a malhar, e malhar pesado, malhar intenso. Exatamente. Seria legal falar com um dermatologista dessa questão, né? Não, o Roacutan é um tratamento que necessita. Eu não deixo meus pacientes de Roacutan sem irem à consulta todo mês. Não dá para liberar. Você tem que conversar, ver como que a pessoa tá, se ela treina, perguntar como é que está indo o treino. É uma medicação que não é inócua, não. Ela tem um monte de efeitos colaterais, né? Um monte. E a gente precisa, na consulta, olho no olho ali, conversar, entender o que está acontecendo e ver os exames, e ver se está tudo bem. Perfeito. Não dá para passar o Roacutan e soltar a pessoa no mundo, não. Justo. E falando sobre suplementos, whey protein, creatina, tem algum suplemento que tem algum efeito acentuado de produção de acne ou alguma outra questão na pele? Tem. Assim, não é uma regra, mas tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, sim, a alguns suplementos, né, na pele, né? Então, assim, o whey protein é um suplemento que eu tenho alguns pacientes que têm uma sensibilidade muito alta, né? Que a gente viu que era o whey protein, né? Quando tira, melhora, quando coloca, piora. Algumas formas de vitamina B12 também tem pessoas que têm sensibilidade cutânea a ela, né? Que quando começa a tomar, dá muita acne. Mas não é muito comum, não. Geralmente o whey é bem tolerado, não tem tanto problema, não. Mas acontece, pode acontecer. Justo. Melissa, quais doenças de pele podem ser curadas ou controladas com uma dieta low carb? Eu não diria nem low carb, mas uma dieta... Limpa. Limpa, exatamente. Limpa.
por falta de um termo melhor, né? Uma dieta limpa, uma dieta sem farináceos, sem óleos vegetais, sem açúcar, né? Então, tem várias doenças que a gente tem uma resposta muito boa com esse tipo de dieta. Principalmente as doenças que têm inflamação crônica envolvida. Então, assim, acne, psoríase, rosácea, dermatite atópica, dermatite seborreica. Tem todas essas doenças que têm inflamação na pele envolvida, queda de cabelo, né? Que é o eflúvio, não queda de cabelo por calvície, mas queda crônica de cabelo. Unhas fracas, tem uma queixa muito simples no consultório que muita gente tem, que é, eu não cicatrizo bem, né? Minha cicatriz não fica bonita, todo cortezinho que eu tenho não cicatriza legal. Isso também pode melhorar com uma alimentação limpa, né? Então, são várias questões aí que a gente pode ter uma melhora com isso. Legal. Melissa, suplementação com vitamina D libera as pessoas de banhos de sol? Não libera as pessoas de banho de sol, porque a gente tem que entender assim, que suplementar com vitamina D é uma concessão que a gente faz por causa do estilo de vida moderno que a gente tem, né? E também tem um outro problema hoje em dia, que é o seguinte, as pessoas perderam um pouco a tolerância em relação ao sol também por conta da má alimentação, tá? Então, a pessoa vai ao sol, principalmente quem é mais clarinho, e se queima com muita facilidade. Então, essa fotossensibilidade, ou seja, sensibilidade ao sol, também tem a ver com uma qualidade ruim de alimentação, tá? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa melhorando, isso também, tudo que eu estou falando, algumas coisas que eu estou falando são anedóticas, né? A gente vê pela observação, não tem, assim, um estudo sobre isso, mas a gente vê, quando a pessoa limpa a alimentação, desinflama o organismo, desinflama também a pele se torna mais resistente à queimadura solar. Fantástico. Então, a pessoa começa a conseguir ficar mais tempo no sol sem se queimar e, portanto, produzir vitamina D de forma natural, né? Como isso é meio utópico, assim, hoje em dia, você falar para as pessoas, olha, tira isso, isso e aquilo, a pessoa quase dá um pulo da cadeira, não vai tirar essas coisas da alimentação, então a gente acaba tendo que suplementar, porque é difícil a pessoa ter uma alimentação boa o suficiente para tolerar ir ao sol, num nível que deixe a vitamina D dela adequada, entende? Então, fantástico. A gente acaba tendo que suplementar mesmo. Entendi. E a próxima pergunta é exatamente essa. Como seria o banho de sol ideal? No contexto ideal, que agora eu acabei de descobrir que tem que ter um contexto também. Exatamente, tem que ter um contexto. O ideal seria você não se queimar no sol, ou seja, não ficar vermelho. Ficou vermelha porque você fez uma queimadura de primeiro grau, então teoricamente você acabou exagerando na quantidade de sol, né? O problema é que justamente isso que eu falei, tem gente que fica 30 segundos no sol e já está vermelho. Certo. Muito provavelmente essa pessoa tem uma alimentação muito inflamatória, muito ruim, né? Então a gente teria que melhorar essa tolerância ao sol e começar a expor essa pessoa pouco a pouco até que ela ganhe uma tolerância ao sol novamente, né? Então é muito individual, mas não pode se queimar. Não ficou vermelho porque passou do ponto. Então, aí cada um tem que se conhecer e saber qual é que tempo é esse, né? Tem aquele pessoal que fala assim, eu não me bronzeio, eu só fico vermelho. Então talvez seja, se melhorar a alimentação, talvez isso mude. Talvez sim. Agora, tem pessoas que são muito brancas, ruivas, pessoas muito claras, aí realmente pode ser que elas tenham uma tolerância menor ao sol. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas também têm a pele tão clara que produz mais vitamina D em contato com o sol, né? Então, uma coisa compensa a outra. Agora, quem não é tão claro assim, mas se queima muito facilmente, é bom dar uma olhadinha como é que tá a alimentação, como é que tá o intestino, como é que tá a digestão, se tá... Porque, às vezes também, isso também é importante deixar claro, que muitas vezes a pessoa tem até uma alimentação muito boa, mas não cuidou da parte digestiva muito bem. Então, ela mudou a alimentação, mas ainda não digere bem o que está comendo, sabe? Explica. Explico. Vamos lá. A pessoa a vida inteira comeu açúcar, farinha, produtos alimentícios, e aí ficou com a microbiota toda errada, ficou com o estômago que não produz uma quantidade de ácido muito boa. E aí, de repente, ela resolve mudar a alimentação para uma alimentação, sei lá, low carb, carnívora, sei lá. Mas, às vezes, o trato gastrointestinal dela não está saudável o suficiente para digerir aquilo. Né? Não é que a comida é ruim, mas, às vezes, o trato gastrointestinal já está tão combalido, digamos assim, né? Ele não está funcionando no
nos seus melhores dias, e aí você coloca aquela comida boa, mas você não está digerindo muito bem. E aí, nesses casos, que são assim, pessoas que têm mais sintoma digestivo, que têm muitos gases, que têm má digestão, que têm refluxo, às vezes a gente vai precisar mesmo de um suporte médico aí, ou do nutrólogo, ou do gastro funcional, para poder ajudar essa pessoa a começar a digerir, para ela poder aproveitar o que ela está comendo melhor, e aí aos poucos o corpo dela vai começando a funcionar melhor de novo. Então, às vezes não é só a dieta também. Não, isso eu não sabia disso. E são várias pessoas que fazem relato, eu estou me alimentando melhor, não me sinto melhor, não emagreço, não durmo melhor, não me sinto mais disposta, talvez seja isso. Muitas vezes tem que cuidar da microbiota, da digestão, porque, né, você não é só o que você come, é o que a gente fala, né? Você é o que você come e o que você consegue digerir. Perfeito. Então, às vezes, o seu trato gastrointestinal não está nos seus melhores dias para isso. Tem que dar uma estimulada nele, digamos assim. Certo. Elissa, e para quem tem histórico familiar de câncer, como deve ser o comportamento com relação à exposição ao sol? De câncer de pele, né? Isso, desculpa, de câncer de pele. Então, é a mesma coisa. A pessoa não deve se queimar no sol, mas assim, é uma exposição solar pequena, que não leve a pele a ficar vermelha, que não leve a queimadura, não vejo muito problema. Mas é uma pessoa que tem que tomar mais cuidado para não se queimar, porque o problema do câncer de pele são as queimaduras em sequência, né? É aquele típico caso, a pessoa que não pega sol nunca, aí vai no verão, viaja pra praia e queima. O vampirão, aí vai para Salvador. Fica uma semana se queimando. Aí faz isso ao longo de 5, 10, 15 anos da vida. Ou seja, queimaduras solares no verão e nunca toma sol no resto do ano. Esse é o grande problema que a gente tem em relação ao câncer de pele. Aí sim é arriscado, né? Não é o que deve ser feito. Então não dá para fazer isso. Se sua pele não está acostumada a tomar sol, infelizmente, se você for passar um verão na praia, das duas, uma. Ou você vai ter que sair do sol na hora que a pele começar a fritar, digamos assim, ou você vai ter que usar o filtro solar mesmo. Aí não tem jeito. Roupa com filtro solar, essas coisas. Que provavelmente, na hora que ela começar a fritar, e provavelmente vai acontecer rápido isso, né? Provavelmente vai acontecer rápido, porque você não adaptou a pele ao sol, então é isso aí. Justo. A quantidade sugerida como parâmetro mínimo para as pessoas saudáveis em exames de sangue de vitamina D é 20 mg. O que é mg? Isso é dosagem da vitamina D no sangue, né? Que a pessoa deve estar perguntando aí mesmo. Isso. Então, abaixo de 20, 30, isso varia um pouco dependendo da fonte, a gente considera a pessoa da deficiente em vitamina D, tá? Esse não é o único parâmetro que a gente vê assim, na prática do consultório mesmo. A gente usa outros parâmetros em conjunto, porque o valor absoluto no papel, assim, eu sei que é uma resposta chata, mas assim, isso também é individual, tá? Então, assim, tem pessoas que têm um valor de vitamina D um pouco mais baixo, mas tem um outro hormônio que chama PTH adequado, então a gente também leva isso em consideração. A gente leva o cálcio sérico em consideração. A gente leva em consideração que tipo de pessoa é, ou seja, se a pessoa tem alguma doença autoimune, alguma doença inflamatória crônica, então a gente vai precisar, às vezes, subir um pouquinho mais esse nível de vitamina D, tá? Então, assim, não é um valor estanque, não. Mas, no geral, acima de 30, no geral, se a gente fosse falar, a pessoa precisaria ficar um pouco menos preocupada. Abaixo de 20, daí já é uma coisa mais séria, né? Teria que prestar mais atenção. E para pessoas saudáveis, você trabalha com um valor ótimo? Aquele valor que você... Entre 30 e 50. Para pessoas saudáveis, não precisa mais que isso, assim. Acredito que não. E há um limite... Você já pegou alguma pessoa extrapolando a vitamina D? Já, porque tem pessoas que fazem mesmo como tratamento, né? Não comigo, mas existe um tratamento com altas doses de vitamina D, né? Que é um protocolo para doença autoimune. E tratam com outros médicos e, enfim, trata comigo também. Então, é claro que a gente vê. Mas especificamente só com o sol, não. Não dá para você ter toxicidade só com o sol. Mas com ingestão, sim, uma vitamina lipossolúvel, então ela acumula. Ela não é excretada tão facilmente, então não dá para ficar tomando altíssimas doses de vitamina D sem acompanhamento médico de jeito nenhum. É uma coisa bem séria, né? Então, tem que tomar cuidado com as altas doses. Certo. Não é uma vitamina que sai no xixi, igual muitas outras. Essa não. E Melissa, a vitamina D é um hormônio, é isso?
É um hormônio porque ela tem receptor nas células, ela provoca alterações gênicas, então, sim, a gente pode chamar de hormônio D. Se tivesse sido descoberta recentemente, seria chamada de hormônio. De hormônio, isso. Isso que eu estudei. É isso mesmo. Melissa, eu já imagino qual seja a resposta. Com base no nosso papo aqui, eu já imagino qual seja a resposta. Mas a pergunta é, quando usar e quando não usar o protetor solar? Então, aí tem algumas condições que eu acho que mudam um pouco em relação ao que eu falei. Então, assim, tem pessoas que já têm a pele muito estragada por erros anteriores, né? Então, pessoas que já tiveram múltiplos cânceres de pele, pessoas que têm doenças autoimunes na pele, como, por exemplo, lúpus, tá? Lúpus, que é uma doença que se caracteriza por uma sensibilidade muito grande ao sol. Pessoas que têm melasma, né? Que é aquela mancha escura no rosto. Então, quando a doença já está instalada, então você acaba tendo que tomar outros cuidados que a pessoa que não tem nada não precisaria tomar. Então, quem tem melasma, quem tem lúpus, quem tem já teve múltiplos cânceres de pele, ou tem a pele cheia de lesões do sol, que a gente chama de ceratose actínica, né? Isso o seu dermatologista poder te falar. Então, nesse caso, ou então pessoas que fazem muitos tratamentos no rosto, assim, usa muito ácido, faz muito laser, fica com a pele muito sensível, né? Então, nesse caso, eu usaria filtro solar no rosto sempre, assim. Não iria para o sol sem filtro solar nas áreas expostas, né? Nem 1 minuto, nem 30 segundos. Porque são peles que já não são saudáveis, digamos assim, né? Já tem algum problema. Então, não é que o sol faça mal, mas para esse tipo de pessoa, né? Aí a gente precisa tomar um cuidado maior. Nas outras pessoas, aí vale a regra. Não se queime, não fique vermelho. Começou a achar que vai ficar vermelho, ou sai do sol ou começa a usar o filtro. Certo. Não sei se uma vez eu fui numa dermatologista, alguma coisa assim, e eu trabalhava no escritório e ela falou que eu passava protetor solar todos os dias ao sair de casa por causa da luz. E aí, como é isso? Só para esse tipo de caso que eu recomendo isso. Esses casos que eu falei. Quem tem melasma, quem já teve múltiplos cânceres de pele, quem faz muitos tratamentos no rosto. Agora, pessoas saudáveis, eu não costumo recomendar esse tipo de... Ou quem está usando muito ácido, né? Esses casos que eu falei. Mas, no geral, não é o tipo de coisa que eu recomendo, não. Ficar usando filtro solar direto. Quem não tem nada disso. Certo. Melissa, há uma relação entre o uso de estatina, que são aqueles medicamentos usados para baixar o colesterol, e a incidência de cânceres de pele? Então, teve um estudo, se não me engano, acho que foi em 2018, numa revista que deu um estudo de, como a gente sempre fala, observacional, né? Um estudo de associação, que deu uma leve associação entre quem tomava estatina por longo período de tempo e o aumento de um tipo de câncer de pele que chama basocelular. Mas, assim, foi um estudo observacional, não acho que isso seja... que a gente deva considerar assim como um risco enorme, não. Ok. Qual o tratamento mais eficaz para rugas no colo? Então, rugas... Todo mundo quer ficar esticadinho. Todo tratamento de ruga que já está presente, que já se formou, então uma coisa é prevenção, outra coisa é tratar o que já está presente, né? Então, se a pessoa já está com o colo enrugado, é difícil a gente fazer um tratamento só. Tá? Geralmente, o tratamento envolve várias coisas. Uso de ácido em casa, tratamento com as tecnologias que a gente chama que são as máquinas, né? Então, luz pulsada, lasers fracionados. Podem ser usados também ácidos de preencher, né? Injetar mesmo no colo. Algumas pessoas podem até ter que fazer botox também nessa região, né? Então, assim, é combinação de tratamento. É assim, o ideal é prevenir, porque quando já está estragado, é mais difícil. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Aí Tô vendo. a ter que gastar um dinheirinho. Dá trabalho. Dá trabalho. Qual a relação da dieta cetogênica, P12 muito alta, e acne? Como equilibrar? Essa pessoa falou para mim que ela já foi em 300 médicos e ninguém salvou essa moça. Salva essa moça aí. Vamos tentar salvar. Então, é muito, muito, muito raro, eu realmente não lembro de ter visto ninguém com uma B12 muito alta só pela dieta.
tá? Então foi suplementado. Isso sinceramente, assim, é muito raro. O que acontece? Se a pessoa realmente não está tomando B12 exógena, não está suplementando, e a B12 dela está muito alta de fato, a gente precisa começar a encaminhar esse paciente para uma hematologista, tá? Porque tem algumas condições que podem fazer com que a pessoa tenha B12 muito alta sem ser pela suplementação, né? Então, assim, aí o hematologista vai ter que investigar, ver se tem algum problema no fígado, algum problema renal, ver se tem algum problema no sangue mesmo, tá? Porque isso não é uma coisa habitual. Só a dieta cetogênica dá B12 alta e muito menos B12 alta o suficiente para causar acne, por exemplo. Agora, a dieta cetogênica pode sim piorar a acne, se feita de forma... Tem muita gente que faz dieta cetogênica com excesso de gordura, né? Certo. Então, você está comendo aquelas pastinhas de oleaginosas, óleo de coco, faz aquelas fat bombs, né? Que é amendoim, bate com óleo de coco, bate com tâmara, bate com... né? E come muita carne gordurosa, e come, né? Então, assim, aí nesse caso, realmente você pode mudar a composição do sebo da pele, você pode tornar a pele mais oleosa e você pode provocar acne, sim, não pelo excesso de B12, mas pelo excesso de gordura na dieta. Que é uma coisa que acontece na dieta cetogênica quando a pessoa às vezes faz, né, de forma assim, muito livre. Então, tem principalmente as oleaginosas e os laticínios, né? Então, quem come muita castanha, nozes, amêndoas, as pastinhas dessas coisas, e também come muito queijo, tudo. Bacon, a pele sofre mesmo. E ainda coloca um óleo de coco gostoso no café. Óleo de coco, manteiga no café, aí vira farra da gordura. Entendi. Não tem como, né? Melissa, última perguntinha. 2 coisas que você deve fazer pela sua pele, 2 coisas que você não deve fazer. Ai, Felipe, olha, uma das coisas que eu mais... Porque assim, eu sou dermatologista e eu atendo muito como dermatologista e, por incrível que pareça, até hoje eu tenho muitos pacientes que não sabem que eu sou nutróloga. E isso é interessante porque quando o paciente vai para a nutróloga, ele já tem uma certa noção de dieta. Certo. Então, o perfil dos meus pacientes de nutrologia, assim, são pessoas que já estudaram, já sabem mais ou menos o que é uma dieta saudável e querem só a minha ajuda para arrumar o que está errado, né? Os meus pacientes de dermato são opostos. Chegam perdidos. E aí, quando eu falo, olha, você sabe que isso pode ser da dieta e tal? Como assim, doutora? Pode ser da dieta e tudo. Então, assim, e esses pacientes de dermato, um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo hoje em dia, assim, que me deixa preocupada mesmo, é na questão da ingestão de proteína. Então, assim, eu estou falando de um público geral, não estou falando dos bodybuilders, talvez dos seus alunos que têm essa noção, né? Mas o público em geral come muito pouca proteína. De verdade, assim, quando você vai ver a dieta, aí de manhã come um pãozinho com manteiga e um café com leite. Aí no almoço no lanche um pão de queijo e uma fruta. Aí no almoço um pedacinho de bife, um monte de arroz com feijão e salada. E no final do dia uma tapioca. Então, assim, quando você vai calcular mesmo a quantidade de proteína, é uma quantidade muito pequena. Então, falta proteína na dieta. Abaixo daquele 1,5 grama por quilo de peso. Né? Aí as pessoas depois vêm criticar quando eu coloco na minha receita colágeno hidrolisado, por exemplo, né? Acabaram de comentar sobre colágeno hidrolisado. Vou comentar, porque isso é uma coisa que o pessoal da low carb, né? O pessoal do mundo paleo aí, né? Vive falando mal do colágeno e tudo, mas assim, acontece que no dia a dia, lá no consultório, assim, a maioria das pessoas não come nem proteína, quanto mais colágeno. Entendeu? Então, para você pegar, o seu corpo pegar uma proteína que é rica em metionina e transformar em glicina para jogar na pele, para você não ter flacidez e não ter problema articular, nossa senhora, é uma trabalheira danada, você já come pouca proteína, né? Você não vai ali numa consulta fazer a pessoa mudar a dieta dela desse tipo que eu falei, para uma dieta paleo. Então, muitas vezes, a gente suplementa mesmo com colágeno, e melhora mesmo a pele, as articulações e tudo. Então, assim, muitas vezes é necessário. Então, eu sempre falo, olha, tem que aumentar aí esse aporte de proteína, coloca um ovinho no café da manhã, aumenta aí esse bifinho no almoço, janta ao invés de lanchar, né? As pessoas mas até a pessoa se conscientizar disso, um colágeno hidrolisado vai bem. É interessante. É interessante. Aí, aos poucos, quando ela vai melhorando a dieta, vai aumentando a quantidade de proteína e tudo, a gente pode até pensar em tirar e ver se ela fica bem e tudo. Mas eu às vezes vejo necessidade, assim, não só colágeno, como whey protein. Aí eu dou algumas, né,
encaminhe para nutricionista. Então, assim, eu acho que um dos maiores erros que as pessoas fazem hoje em dia é, ao invés de comer, lanchar. Então, a população, no geral, trocou a comida pelo lanche. Total. Isso é um fato. À noite é o pão, né? É Pão um de pãozinho de forma ovo, realmente. com sorte, uma fatia de queijo e uma de presunto. Exatamente. E especialmente os jovens, né? Então, eu atendo muito jovem com acne, cheio de estria. Aí Aí começa a tem buscar, gente, então... fantástico, tem gente que acha que isso é o cúmulo da modernidade, né? Isso é fantástico, vida moderna. Não Não, jantar, só né? lanche, eu não janto, né? Como se fosse bom. É. Então, aí os jovens aparecem, cheios de acne, cheios de estria, né? Porque a pele literalmente não aguenta, ela rompe, ela rasga, né? Não tem subsídio ali para ela fazer o mínimo Então, possível. aproveitando uma dica aí, né? Perdida na conversa, quem está em fase de crescimento, uma dieta proteica Uma dieta vai proteica. ajudar a não ter estria, minimizar as chances. Vai, assim, isso, de novo, é uma coisa que não tem estudos, mas, a meu ver, nem precisa ter. Porque se você está comendo, sei lá, uma quantidade ínfima de proteína, está crescendo, está treinando, tá, né? Não tem muito. E não só proteína, é óbvio que tem todas as outras vitaminas, minerais, enfim. Lipídios, né? Lipídios, exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é não lanche, coma comida. Então, isso é um erro que muita gente comete, né? Então, a melhor coisa que você poderia fazer para sua pele é comer comida. Não tem jeito, né? E a pior coisa é justamente o oposto, é ficar comendo esses lanchinhos. Açúcar, farinha, os óleos de semente, que é óleo de soja, né? Então, todo mundo realmente come muito isso. Porque fica lanchando, fica comendo esses comidinhos prontos. Certo. E aí você não dá, eu falo para meus pacientes, você não dá nem o tijolinho, nem o cimento adequado para fazer a sua casa, né? Que é o seu corpo. Você não está dando material. Você vai construir uma casa nova para você. Você quer comprar o melhor material de construção, né? Certo. Tijolo, você vai morar lá dentro. Você não quer que o negócio caia na sua cabeça. Certo. Mas para o seu corpo você não faz isso. Você vai colocando qualquer coisa para dentro e quer que ele se vire do jeito que dá. O mais prático, o mais saboroso naquele momento, né? Uma hora a conta chega, exatamente. A gente tenta combater muito isso, né? O pensamento imediatista, do prazer imediato, né, Melissa? Exatamente. Que vai levar a gente, nos leva, né? Gradativamente para o buraco. E é assim com o exercício físico. Eu falo para meus alunos, pô, malhar não é legal. Eu preferia ficar em casa vendo Netflix, mas é algo que tem que ser feito. Nossa, com certeza. Não, isso daí é uma outra coisa que me irrita muito, que é a questão das pessoas terem na cabeça. Isso é um conceito que toda hora, eu falo assim, ó, tem que fazer exercício. Aí a pessoa fala assim, mas eu não encontrei nenhum que eu goste ainda. Eu falo, mas meu amigo, quem disse pra você que você tem que gostar? Você não tem que a princípio gostar. O gostar vem depois. Né? Depois que você já está um tempo praticando, que você começa a ver os resultados. E os resultados que você começa a ver. O gostar não vem a priori. Você tem que ir mesmo porque tem que ir. Não tem muito... o durante é um saco. É um saco, exatamente. Mas é um meio para um fim, né? Exatamente. Tantas e tantas coisas são saco, mas são meios para fins importantes, né? Sim. Pagar a boleta é legal? Tem que pagar, pô. É isso aí. Eu queria gastar o dinheiro dos boletos viajando, mas... É coisas que a gente tem que fazer, né? Simplesmente tem que fazer. Melissa, terminamos aqui. Deixa eu te falar, você atende em Brasília. Conta pra gente como faz para se consultar com você. Atendo em Brasília, meus telefones estão lá no meu Instagram. Tem lá o link do site, com os telefones lá. Atendo como nutróloga, atendo como dermatologista. Tem uma nutricionista trabalhando comigo, tá? Então, eu gosto muito dessa parceria. E também estou sempre aí tentando... É mais difícil, viu, Felipe, encaminhar os pacientes para fazer exercício do que para nutricionista. O nutricionista, eles costumam aceitar um pouquinho melhor, mas quando fala a palavra musculação, já acende 1000 luzinhas. É mesmo, é? É bom saber, eu vou achar uma solução para esse público. Porque você tem um público que já está dentro da academia, entende? Não, olha, na verdade, o meu sonho é tirar quem está no sofá e levar para a academia. Porque eu acho que a academia, muitas vezes, ela é um lugar que ela fica... muito reservada para aquele pessoal que já é naturalmente motivado. Isso. Só que essa galera é a minoria absoluta. Então, isso que eu estou falando, quando o paciente vem para consulta de dermato, então, e principalmente os mais velhos também, os mais velhos têm muito esse conceito na cabeça da caminhada, né? É isso. E é outra coisa também, que eu atendo muito paciente mais velho, né, como dermatologista, né? Porque assim, atender nutrologia é tranquilo, que a pessoa já vem sabendo mais ou menos o esquema, já só quer organizar. Sabe que exercício importante.
Alguns até vêm meio perdidos, mas a maioria já tem uma certa noção. Agora, dermato não, as pessoas totalmente sem noção. Então, os mais velhos, doutor, eu faço exercício. O que você faz? Eu caminho todo dia. Todo dia eu caminho 1 hora. Faz musculação? Não, musculação. Então, assim, aí isso daí que eu tento colocar uma outra ideia na cabeça deles para ver se vai. Eu tento aos poucos tentar conscientizar, porque parece que há uma conscientização muito grande sobre o trabalho cardiovascular, do exercício aeróbio, e também de flexibilidade. As pessoas fazem alongamento. Outro dia eu vi uma jovem senhora com 50 anos na academia, parecia uma ginasta, que conseguia colocar a perna assim, em cima da cabeça, mas fazendo supino com 2 quilos. Mano, não é colocar o pé no lustre que vai te fazer levantar da cama quando você tiver com 80 anos. Você precisa de força. Exatamente. Então, assim, eu vou tentando, Melissa. Uma hora eu vou arrastar muita gente. Também. Uma hora a gente consegue. A gente consegue. Melissa, então, muito obrigado. A Laurinha não acordou. A Laurinha não acordou, continua dormindo. Serena. Serena. Obrigadão. Conte comigo. Obrigado por tudo. Eu também. Obrigada pelo convite, adorei bater o papo com você. Foi legal? Que bom. Pessoal, obrigado por terem participado. Gente, obrigada. Beijo. Contem comigo aí, qualquer dúvida que vocês quiserem, manda direct que a gente conversa mais. Obrigado, gente. Beijo, boa noite. Valeu, tchau, tchau.